Irmãos, entendam só, nós estamos aqui no quinto livro da lei, Deuteronômio, e nessa introdução que eu vou fazer a mensagem, eu quero ver com vocês que nós estamos diante de mais uma série de novos mandamentos. Nós não estamos diante de uma repetição da lei. Há quem diga que o livro de Deuteronômio ele faz uma repetição da lei, e dizem isso apenas por um capítulo, que é o capítulo 5 do livro de Deuteronômio, quando você tem ali uma justa sequência de Êxodo 20, e dizem assim que o livro de Deuteronômio é uma sequência repetida da lei do Senhor. Olha, irmãos, não é isso que o livro nos propõe. Não é isso que o livro nos propõe. A partir do título do livro, nós temos a expressão de que nós estamos sendo colocados novamente diante da lei de Deus, mas para recebermos mais uma série de mandamentos proferidos pelo Senhor, visto que o povo está literalmente às portas de Canaã, e sabendo o povo que ao entrar em Canaã eles devem fazer necessariamente aquilo que o Senhor os tem ordenado. Nesse aspecto aqui, nós podemos dizer que o povo de Deus é o povo que caminha pelas Escrituras ou com as Escrituras. Não é um povo que caminha paralelamente à Escritura ou de forma contrária às Escrituras, mas necessariamente deveria ser o povo que caminha com as Escrituras, e as práticas do povo deveriam revelar literalmente aquilo que Deus lhes mostrara. Então vejam só, Israel entrará em Canaã, todo o povo estará dentro de Canaã, dentro de uma expansão de terras vastíssimas e extremamente férteis, e todas as nações iriam observar o procedimento do povo. E nessa observação do procedimento do povo, todas as nações diriam assim: eles são diferentes porque eles temem e servem ao Senhor. Então aqui o apego à lei literalmente daria norte ao povo. Verdadeiramente Deus estaria pastoreando o povo com a vara e com o cajado, que nesse instante aqui seria literalmente a lei do Senhor. É também desejo de todos os crentes, de forma moderna, serem, portanto, dirigidos pela lei de Deus. Afinal de contas, nós temos o Senhor como nosso pastor, e Ele, como nosso pastor, Ele nos ordena que caminhemos, né, segundo a sua orientação, segundo aquilo que Ele claramente exige de nós. Bom, o capítulo 1, nos seus primeiros versos, mostram, de certa maneira, um pano de fundo. Deixa eu dizer para você como é que acontece aqui. É como se você estivesse dentro de um teatro e uma peça estivesse sendo pontuada diante dos seus olhos. Obviamente que para uma peça ser plenamente ou melhor organizada e melhor feita, então todo cenário fica adequado à peça. Então o povo está ornamentado em total consonância com o cenário. Então o pano de fundo é justamente isso. Nós temos um cenário em que o povo está presente. Observem isso, irmãos, nos primeiros versos que podemos ler aqui no livro de Deuteronômio. Observem só, estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizabe. Então veja, aqui nós temos literalmente o cenário. O povo está pronto para entrar em Canaã, está além do Jordão. O texto diz assim: 11 jornadas a desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu o que? No ano 40, ou seja, 40 anos depois, no mês 11º,
no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Observe aqui, que o livro de Deuteronômio não quer omitir nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhum preceito, da qual Deus revelara a Moisés. O intuito, irmãos, é que Deus espera que o povo continue sendo um povo santo. Veja, a ordem de Levítico é fazer com que o povo adore a Deus, porque o povo está diante de um Deus santo, e necessariamente um povo que está diante de um Deus santo deve ser um povo santo. Deus requeria do seu povo santidade. Aqui, Moisés não vai omitir mandamento, nem lei, nem preceito, nem ordem, nem decreto, para que o povo continue sendo santo. Agora, veja só, se em Levítico o povo é santo diante de Deus, aqui em Deuteronômio a tônica vai ser assim: o povo também é santo diante de Deus e diante dos homens, diante das sociedades em que Israel estará infiltrado. Veja, você tinha Israel que estava literalmente cercada por outras nações e que serviam a deuses estranhos, nações que eram politeístas, que serviam a vários deuses e que completamente desconheciam o Senhor, não queria amá-lo, porque Deus era Deus de um povo, e para amar ao Senhor aquele povo deveria abandonar as suas leis, suas tradições, e agora viver conforme Deus lhe exigia. Eis o motivo de Moisés aqui não ocultar nenhum mandamento de Israel, porque o povo é um povo diferente, é um povo completamente diferenciado. Aquele povo não seria um povo que tomaria uma parte da lei e descumpriria outra. Aquele povo não seria um povo que andaria conforme os preceitos que mais lhe agradassem ao coração. Você vai observar que a regra do capítulo 1, como regra para todos os demais capítulos que estão aí dispostos no livro de Deuteronômio, é que o povo deveria atentar para toda a lei de Deus, sem esmicuir-se de nenhuma delas, sem se ausentar-se de nenhuma delas, porque correria o risco de atentar contra o Senhor, e pecando contra o Senhor e pecando contra a sua lei, aquele povo estaria sendo julgado e definitivamente punido por Deus. E aí no capítulo 1 Deus faz lembrar que enquanto eles eram peregrinos no deserto, parte do seu povo se rebelara contra ele, de tal sorte que sobre eles vieram juízo, e eles pereceram na peregrinação. Agora Deus estava fazendo lembrar o povo de que eles deveriam amar a lei de Deus, para que em amor e em temor à lei do Senhor, eles definitivamente pudessem ser abençoados. Observe se essa não é a tônica aqui do livro de Deuteronômio. Atente só para o capítulo número 6, irmãos. O capítulo número 6 vai ensinar que os filhos do Senhor seriam preservados pelo próprio Senhor, se eles obedecessem à lei do Senhor. Verso 3 diz assim: ouve, pois, Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Interessante que a expressão agora é uma expressão pactual: na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Deus estava aqui exigindo uma ampla obediência, ou uma total obediência à sua palavra e à sua lei, para que o povo fosse bem sucedido. Ou seja, temer ao Senhor é obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra é sinal de que o povo seria abençoado. Como é que nós poderíamos aplicar essa verdade deuteronômica às nossas vidas? Na verdade, ela poderia ser aplicada de dupla forma. A primeira é que nós deveríamos continuar temendo ao Senhor. Observe que as palavras que atribuem mandamento do Senhor aos homens são palavras que aparecem em termos pactuais, ou seja, termos eternos, elas não mudam. Disso Cristo faz nos lembrar: passarão os céus e a terra, mas a sua palavra de modo algum sofrerá alteração ou passará. Ou seja, ela não tem fim. Então os crentes olham para a lei de Deus como aquilo que deve ser preservado, e eles empenham até mesmo as suas próprias vidas para que a palavra de Deus continue sendo guardada.
irmãos, não muito distante na nossa história, como cristãos de tradição reformada, puritana, reis perderam a cabeça, porque ousaram atentar contra a lei de Deus, andar contra os mandamentos do Senhor. Ora, irmãos, aquilo que o Senhor nos revela por meio da sua palavra deve estar completamente impregnado no nosso coração, para que nós vivamos uma vida em reta obediência ao Senhor. Mas não somente isso, irmãos, para que nós tenhamos deleite ainda aqui em terra, no curso da nossa vida. Ora, como é que nós esperamos receber a alegria proveniente do Senhor, daquilo que os antigos diriam ser ungidos pelo Senhor, se nós andamos em desconformidade com a sua lei? Então aqui o capítulo 1 vai nos mostrar que os crentes, portanto, eles devem andar palmilhando a lei do Senhor e a amando verdadeiramente. O segundo ponto que é mostrado aqui no capítulo 1 do livro de Deuteronômio, e deve ser muito bem observado pelos crentes, irmãos, é que a guarda da lei do Senhor não somente traria benefícios para o povo, mas se revelaria em salvação para os povos. Observe só o que está sendo escrito a partir do verso de número 14. Diz assim, verso 13, desculpa: tomai-vos homens sábios e entendidos e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Não discrimineis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Observe só, irmãos, aqui o Senhor novamente faz com que o povo lembre da lei, porque entre eles há grandes e pequenos, ricos e pobres, mas entre eles há estrangeiros. Por que o povo deveria temer a lei do Senhor? Porque entre eles há homens e mulheres que talvez desconheçam a Deus. Observe que a terra de Canaã seria uma terra conquistada, homens que nunca haviam ouvido falar de Deus, e entre eles, o povo iria, portanto, permitir que alguém habitasse ali com eles, mas que não temesse ao Senhor, que no santo dia, ao invés de descanso, em adoração a Deus, os homens se olvidassem e entrassem em campo de trabalho, ao invés de obedecer aos pais e a Deus, os homens se levantassem em rebeldia. De maneira nenhuma, irmãos. Observe que nós temos aqui nesse segundo propósito, um propósito evangelístico. O temor daqueles homens e a obediência daqueles homens à palavra de Deus seria motivo de exemplo para os demais, e principalmente para os estrangeiros. Seria pecado trabalhar? De maneira nenhuma, mas trabalhe de acordo com a regra do Senhor. Seria pecado se divertir? De maneira nenhuma, mas divirtam-se conforme o Senhor vos ensina. Então veja, todas essas coisas, a maneira de viver do povo, a maneira de falar, até o linguajar, seria observado pelo estrangeiro. O estrangeiro ali estaria de olho, vendo como é que aquele povo se comportava. E o exemplo daquele povo, literalmente, estaria já trabalhando no coração do estrangeiro, para que aquele homem, conforme a vontade do Senhor, pudesse ser resgatado e salvo. Portanto, irmãos, nós temos aqui um segundo propósito em Deus, dar leis, mandamentos
promessas ao povo. Os estatutos são dados para que o estrangeiro, para aqueles povos que não conheçam a Deus, possam literalmente se achegar ao Senhor. Mas observe, irmãos, ao Deus dar leis e mandamentos para o povo, haveria, portanto, aqui uma necessária exigência da parte de Deus. Ora, Deus faz com que o povo fosse abençoado a partir do momento em que ouvisse a sua lei, atendesse o seu evangelho, caminhasse e peregrinasse segundo os decretos de Deus. Ora, e o que poderia acontecer a partir do momento em que alguém deixasse de lado, ou quisesse andar segundo a intenção do seu coração, em desobedecendo à lei do Senhor? Veja só, irmãos, aqui, a partir do verso de número 24, o texto bíblico diz assim: quando Deus mandou que a terra fosse espiada, olha o resultado disso. E foram e subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, ao mandamento do Senhor vosso Deus. E murmuraram. Interessante é que a palavra murmurar aqui aparece não somente em dizer que o povo estava chateado por fazer aquilo que eles não queriam fazer, mas é que eles atentaram contra Deus, ou eles blasfemaram da lei, do mandamento de Deus, bem como do próprio Deus. E murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia. Veja, eles aqui estão atentando contra um dos mandamentos do Senhor, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lá em cima nós acabamos de ver que a palavra em vão não é somente tomar o nome de Deus de forma descuidada, mas é falsamente usar o nome de Deus, falar aquilo que Deus não falou, crer naquilo que Deus não mandou. Vejam, eles dizem assim: porquanto o Senhor nos odeia. Como é que Deus odiaria um povo a quem Ele com mão forte tirou da escravidão do Egito para os colocar em liberdade numa terra que mana leite e mel? Que ódio é esse? Que ódio é esse de um Deus que tira homens da morte para lhes dar vida? Que ódio é esse? Que ódio é esse fazer com que eles, outrora perecendo no Egito, possam ter boa vida em uma nova terra? Que ódio é esse? Que ódio é esse em Deus fazer cumprir todas as promessas que outrora Ele havia jurado aos pais? Que ódio é esse? Mas agora eles dizem uma coisa que não é literalmente verdadeira. Eles dizem: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram como que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis e nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegar nesse lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor. Observe só, irmãos. Apesar de Deus ter jurado e cumprido, apesar do povo estar diante da promessa a quem Deus havia prometido aos pais, ainda assim haveria vileza e dureza de coração, homens pecando contra Deus. Algum crente poderia perguntar: o que acontece quando há vileza e dureza em nosso coração e não atendemos ao mandamento do Senhor? Ora, é só mais um pecado. E alguém até pode usar até a escritura para pecar, né? Visto que todos os pecados são perdoados, com exceção daquele que é acometido na escritura como blasfêmia contra o Espírito Santo, então eu posso pecar aqui.
E o Senhor certamente me perdoará. Eu peco hoje e recebo perdão amanhã, e peco depois e receberei o perdão ainda depois. Afinal de contas, sou cidadão dos céus, e o que importa para mim é ver a glória de Deus. Bom, irmão, se esse for o seu pensamento, eu quero mostrar para você e dizer para você que você está completamente enganado. A dureza de coração, ou a vileza, literalmente mostra não somente um coração rebelde, mas um coração impuro, um coração ímpio, que traz uma consequência terrível. Se a Escritura verdadeiramente diz que nós não recebemos perdão pela blasfêmia contra o Espírito Santo, ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo naturalmente é uma rebeldia obstinada contra a palavra revelada pelo próprio Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Se você se rebela contra a palavra de Deus, é obviamente que você não receberá perdão. Atentar contra o mandamento do Senhor é literalmente se revolver-se contra o Senhor, contra o Deus revelado. E olha a terrível consequência que nós podemos ver aqui no texto. Verso 34: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Deixa eu repetir o texto, examinando com vocês as palavras que estão aqui. Primeiramente, no verso número 34, a expressão é jurou. Jurou é um dos termos pactuais, termo. O que faz uma aliança é juramento, fidelidade. Eu juro que servirei ao Senhor enquanto viver. Veja, é um termo pactual. Quando a expressão aparece aqui, e o Senhor jurou, Deus está dizendo assim: pactualmente eu farei isso. Não há que possa revolver a minha mão, ou seja, não há que possa frear a minha intenção. Dentro da teologia nós podemos dizer que isso aqui é um decreto de Deus. Ora, irmãos, decretos não se revogam. Decretos cumprem-se. Observe: nenhum dos homens desta maligna geração. A palavra maligna pode também ser traduzida por maldita geração. A expressão maldito, em todo teor escriturístico, é literalmente colocado à parte, é anátema. Então Deus estava dizendo que apesar desse povo ter sido tirado do Egito, retirado da presença de falsos deuses, recebido um mandamento no Sinai, mas por causa da dureza de coração e do seu pecado, ele não receberia a terra que seria prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Observe só, irmãos. Lutarmos contra a palavra de Deus e nos rebelarmos contra o seu mandamento traz implicações seríssimas para as nossas vidas. Seríssimas e gravíssimas para as nossas vidas. Jurar servir ao Senhor, embrenhar-se no cumprimento dos seus mandamentos, trazem consequências eternas para o nosso caminhar. Portanto, veja, observe o exemplo que Deus deu àqueles que peregrinaram no deserto e receberam duras penalidades por atentarem contra o mandamento do Senhor. Mas perceba também, o que acontece com aqueles que amam ao Senhor e cumprem a sua lei? Verso 36: salvo Caleb, filho de Jefoné, ele verá a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto preservou em seguir ao Senhor. Veja, Deus usa de graça e de misericórdia para aqueles que amam e atentam para a sua lei. Ora, irmãos,
Esse é um dos sábios conselhos que, retirado da lei do Senhor, serviu para nortear toda a sociedade de Israel, jovens e adultos. Abram suas Bíblias aí no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Observe o verso de número 13, como ele está colocado aqui para nós. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. E o que seria, portanto, temer a Deus? Guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O dever de todos os homens, portanto, está em observar a lei do Senhor e guardar os seus preciosos mandamentos. Isso não é pesado para nós, irmãos. É sinal de bênção, de que se nós estamos guardando é porque Deus misericordiosamente está agindo em nós e por nós. Esse conselho dado aqui no capítulo 12, então ele pega todos aqueles que se apresentam diante de Deus, do mais jovem ao mais adulto de todos os homens. Aqueles que já confessam a sua palavra, eles devem, portanto, temer ao Senhor, e o temor do Senhor equivale a guardar os seus mandamentos. Ora, seria inócuo alguém dizer assim: eu amo a Deus, como um ímpio diz, né? Eu amo a Deus, meu coração está voltado para Deus. Mas como é que pode, se você dizer que ama a Deus, seu coração está voltado para Deus, se você vive uma vida completamente em discrepância ao que é ensinado no Evangelho? Se você desconhece a palavra do Senhor, você não anda conforme a lei, você não sabe o que Deus exige de você, o que é que Deus requer para que você tenha uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida justa, uma vida comprometida com Ele. Ora, irmãos, aqueles que temem ao Senhor literalmente guardam os seus mandamentos. É por isso que Deus aqui está literalmente dando lei ao povo, para que o povo o tema. O povo não somente deve ser santo perante Ele, mas deve ser santo perante os homens. Lembram lá do segundo propósito? Para que os estrangeiros escutem a palavra, creiam no Senhor e bendigam ao seu santo e precioso nome. Ora, irmãos, nós vivemos literalmente diante de estrangeiros, de pessoas que não temem nem conhecem o Senhor e talvez nem queiram conhecer a Deus, ou queiram servir a Deus conforme a inclinação do seu coração. Ele diz assim: não, eu só sirvo a Deus se for desse jeito, dessa maneira. Bem, irmãos, nós temos uma responsabilidade imensa diante destes, porque nós não somente anunciamos a eles a palavra de Deus pela pregação, mas evidenciamos os efeitos da palavra de Deus pela nossa vida, pelo comprometimento que nós temos com o Senhor. Porque seria muito fácil nós dizermos assim: sirva ao Senhor, se nós não servimos; ame ao Senhor, se nós não amamos; creia no Senhor, se nós não cremos; obedeça ao Senhor, se nós não obedecemos. Nós temos uma responsabilidade diante destes, e pasmem, por obedecermos a lei de Deus, ainda assim o Senhor nos abençoa. Ele age de misericórdia conosco e derrama sobre nós a sua bendita e graciosa graça. Eis o motivo porque nós amamos a Deus. Então aqui há uma distinção muito clara no texto, uma terrível consequência para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, recebendo aqui uma punição gravíssima. Ou seja, não ouse desobedecer ao Senhor e nem contrariar a sua palavra, porque você trará uma consequência terrível sobre sua vida. Não custa lhe dizer que o inferno espreita aqueles que ousadamente lutam, pelejam contra a palavra de Deus. Bem como há um sinal de glória dos céus em nossas vidas, quando nós amamos a Deus e andamos conforme os seus preciosos mandamentos. Por fim, irmãos, o capítulo 1
do livro de Deuteronômio termina com um desejo positivo de resposta aos crentes à lei do Senhor. Olha só, verso de número 43 diz: porém falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, ou mandamento do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Hormá. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vocês demoraram muito, vos demoraste muito. Vejam, o texto agora termina Deus lembrando uma consequência terrível do pecado diante do povo, dizendo assim: você sabe por que vocês pereceram? Você sabe por que vocês choraram? Você sabe por que diante daquela terra de Hormá vocês padeceram durante muito tempo? Deus está dizendo assim: olha, lembram do pecado que vocês cometeram, lembram do erro, lembram das pedras que vocês erigiram diante do vosso próprio caminho. Deus está fazendo com que o povo agora pare e lembre que o cometimento de pecados trava a peregrinação deles. Irmãos, eles demoraram 40 anos no deserto, não foi porque Deus quis, mas foi porque eles mesmos traçaram a rota de destino. Se eles fossem tementes a Deus e obedientes ao Senhor, rapidamente aquela terra seria cruzada. Faça esse exercício quando você chegar em casa. Chegue em casa, pegue um mapa bíblico, localize o Egito e localize a Mesopotâmia, terra de Canaã. Lá vai ter um tracejo, e vocês vão ver que a terra era extremamente curta, que um prazo curto de tempo o povo literalmente atravessava aquelas terras e chegava na terra prometida. Mas por que durou 40 anos? Se não por uma única causa: os pecados do povo. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo pregando aos crentes reunidos no grande império, olha, ele disse: irmãos, o pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. Ele sela, ele quebra uma ponte de ligação que havia entre nós e o Senhor. Ele faz erigir um muro de inimizade. Durante 40 anos, aqueles que se diziam filhos de Deus foram colocando pedras no caminho, e ao invés de erigirem uma ponte para rapidamente chegarem em Canaã, eles erigiram um muro para se separarem de Deus. Aqui nós temos um mandamento positivo. Deus pede que lembremos-nos dos nossos pecados, para que não tornemos a cometê-los, para que novamente não voltemos a encerrá-los no nosso coração, para pecarmos contra Deus. A lembrança dos nossos pecados nos leva a uma obstinada crença de não cometê-los mais, se o nosso coração estiver nas terras do Senhor. Mas se o nosso coração não estiver nas terras do Senhor, plantado na palavra de Deus, a tendência é que nós voltemos às mesmas antigas práticas, e ao invés de piedade haverá iniquidade, e ao invés de vermos a Deus, veremos um muro de separação, e ao invés de alegria teremos pranto, e ao invés de gozo teremos juízo. Pois bem, irmãos, o caminho agora está colocado diante de nós, e como crentes dessa época, nós devemos agora caminhar ao encontro do Senhor, evitando a prática daqueles antigos erros, daqueles antigos pecados, e vendo os novos pecados
que cometemos e rapidamente o abandonando, porque o nosso encontro está com o Senhor e não com a parede de inimizade. Então seja assim os passos daqueles crentes que amam, que temem ao Senhor. O Senhor nos abençoe, irmãos, agora e para sempre. Amém. Ficar de pé. Vamos orar com gratidão ao Senhor. Vamos receber bênção divina e em seguida vamos cantar a doxologia do Inário Novo Cântico, que é o cântico de número 6. Senhor nosso Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concedeu aqui na tua casa. Pedimos agora que o Senhor nos dê descanso ainda durante todo esse dia, e que o Senhor nos faça repousar por meio da tua palavra diante do Senhor, para que nós possamos ser ensinados na tua lei, para que cumpramos os teus mandamentos santos. Ensina-nos, Senhor, a tua lei e a tua palavra, para que o nosso coração esteja pronto e sincero, vivendo para o teu louvor e glória. Ajude os teus servos, os teus filhos, para viverem uma vida de comunhão contigo, para que tudo que possam fazer, façam para louvor do teu santo e glorioso nome. Agora, ó Deus, levando-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma manhã sossegada e de desfrute e de deleite naquela tua palavra que o Senhor tem lançado sobre nossas vidas. Assim nós oramos, crentes, Senhor, que o Senhor irá nos ajudar a nos mantermos fiéis a ti, a nossa oração, ao nosso desejo, e assim nós agradecemos agora para todo sempre. Amém.